Na programação desta manhã, teremos a primeira palestra sobre a política brasileira para energia sustentável. O tema terá como apresentadores o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tolmasquim, que é convidado a tomar assento junto ao palco neste momento. E também o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, o senhor Nelson Hubner Moreira. Informamos a todos neste momento que as perguntas, caso existam, devem ser direcionadas à mesa somente por meio escrito. Então, os interessados em fazer perguntas, escrevam, levantem a mão. As assessoras que estarão nas laterais aqui do auditório irão até vocês para receber essas perguntas. A mediação desta mesa e coordenação fica a cargo do diretor-geral da ASP, Luiz Fernando Schettino. Nós ficamos felizes de estarmos aqui hoje com o Maurício Tolmasquim, com o Nelson Hubner. São expoentes no Brasil. O Maurício é o presidente da empresa que faz os leilões de energia no Brasil. Então, é importante, ouvir qual rumo que isso vai ter. E o Nelson é o responsável por regular a energia elétrica no território brasileiro. Então, eu vou passar a palavra ao Maurício, inicialmente, para a sua fala. Vai ter, Maurício, um cartão ali, 10 minutos, depois cartão vermelho, tempo esgotado. As perguntas poderão ser feitas por escrito e, em função da mudança, o governador ter que vir aqui, a gente vai passar essas perguntas para eles responderem às pessoas. Coloque o e-mail, por favor, e depois eles encaminham a resposta para as pessoas aí. Então, vou ler o currículo do Maurício. Maurício é engenheiro de produção, economista, mestre em planejamento energético, doutor em economia do desenvolvimento, é presidente da empresa de pesquisa energética, membro do Conselho Nacional de Política Energética, membro do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, conselheiro de administração de Itaipu Binacional e de Furnas Centrais Elétricas, coordenador do Grupo Técnico de Formulação e Implantação da Reforma Institucional do Setor Elétrico, membro do grupo de trabalho que elaborou o novo marco regulatório do pré-sal. Então, com a palavra, o Maurício Tolmasquim. Queria saudar o vice-governador, saudar o Schettino, todos os presentes. É um prazer enorme estar aqui, poder falar desse tema, que é um tema apaixonante, que é o tema que eu me dedico a vida toda, que é a questão da energia, da matriz energética brasileira. A coisa que mais me dá prazer é falar sobre a matriz energética brasileira fora do Brasil, porque a gente pode falar com muito orgulho, Orgulho por quê? Porque a matriz energética brasileira ela é, sem dúvida alguma, um exemplo para o mundo. Hoje em dia, a questão da mudança climática é uma questão central na discussão relacionada ao desenvolvimento. Ela virou uma questão que todos temos que enfrentar. E, quando nós olhamos a questão da mudança climática, as emissões de gás do efeito estufa, como um todo, a situação do Brasil não é das piores, mas não é das melhores. O dado que tem aqui ainda é um dado antigo, 2005, e o Brasil estava como o quarto maior emissor, é claro, muito atrás dos maiores emissores, que é os Estados Unidos e a China, quer dizer, 3 vezes menos, mas ainda assim numa posição não muito favorável. Em 2011 já houve muitas mudanças, como houve muita redução do desmatamento, de 2005 para 2011, o Brasil já aparecia, se não me engano, em 6º lugar, quer dizer, já tinha ganhado algumas posições. Então, é claro que nós temos muita coisa que fazer
em termos de emissões de gás de efeito estufa. Mas por que eu falava a questão do orgulho? O orgulho é que, em termos do que diz respeito à área de energia, nós temos muito bem na foto. Porque o problema do Brasil em termos de emissões, ao contrário do resto do mundo, não está no setor energético. No resto do mundo, a energia é responsável por 66% das emissões. Nos países do anexo 1, que são os países que assinaram o protocolo de que outros países envolvidos, a energia é responsável por 83% das emissões. No Brasil, a energia é responsável apenas por 15% das emissões. O nosso grande problema ainda é a questão do desmatamento, que é onde a gente tem que enfrentar. Então, do ponto de vista da energia, nós temos muito do que nos orgulhar. Então, quando a gente olha as emissões devido ao setor energético, a situação muda. Nós saímos da 4ª posição que nós estávamos, ou 3ª posição, para a 18ª, emitindo apenas 1,2% total das emissões devido à emissão da energia, emitindo 16 vezes menos que os Estados Unidos e a China. E por que isso? Porque nós temos uma matriz diferenciada do resto do mundo. Enquanto as fontes renováveis, que representam apenas 13% das emissões, da matriz energética mundial, e nos países desenvolvidos apenas 7%, no Brasil, as renováveis representam 45%, e aí 2 fontes se destacando, que é a questão, tudo bem, eu prefiro assim, a questão do etanol e a questão da hidroeletricidade. E se nós olharmos a questão da energia hidroelétrica, desculpa, da energia elétrica, aí a situação do Brasil é melhor ainda. O Brasil passa a representar apenas 0,3% das emissões, emitindo 80 vezes menos que os maiores emissores, que é a China e os Estados Unidos. E por que o Brasil tem essa situação tão melhor? É porque, enquanto 18% apenas da geração de energia elétrica no mundo vem de fontes renováveis, no Brasil, 87% da geração de energia elétrica vem de renováveis. E aonde a hidráulica representa 81% dessa geração. Então, a energia hidrelétrica é a fonte que coloca o Brasil nessa situação tão privilegiada em relação ao resto do mundo. Qual é a principal fonte que abastece o mundo de eletricidade? É o carvão. 41% da geração de eletricidade do mundo vem do carvão, que é a fonte que mais emite. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, uma termoelétrica a gás, é claro que emite muito mais que uma hidrelétrica, ou uma fonte eólica, ou uma fonte solar. Mas uma térmica elétrica a carvão emite 2 vezes mais que uma termoelétrica a gás. Então, e é essa fonte que mais abastece o mundo hoje. O carvão representa apenas 1,3% da geração de energia elétrica do Brasil. Então, o Brasil tem muito a dar de exemplo ao resto do mundo em termos de uma geração de energia sustentável e limpa. Esse é um indicador interessante, que é a emissão, gramas de CO2 emitido por cada quilowatt-hora. Ele é um bom indicador da qualidade da matriz. Então, nós vemos o seguinte, aqui são países que têm o mesmo nível de renda. Então, você veja, para produzir 1 kWh, o Brasil emite 100 gramas de CO2. Para produzir o mesmo quilowatt-hora, a China emite mais de 7 vezes o que o Brasil emite para produzir o mesmo quilowatt-hora. E é um país com nível de renda mais ou menos parecido. Agora, vamos olhar isso daqui numa outra dimensão. Vamos pegar países que emitem tanto quanto o Brasil, né, para produzir 1 kWh, e que são mais desenvolvidos. Esses países têm que prestar atenção. Como é que o Canadá, a França, a Finlândia, a Suíça, a Noruega conseguiram crescer aqui? Eu
sua renda per capita e emitindo pouco por quilowatt-hora. Qual foi o caminho que eles seguiram? Então, o Canadá, o azul é hidrelétrica, então nós vemos que o Canadá, a explicação está na hidroeletricidade. A Suíça, o azul é hidrelétrico, o amarelo é nuclear, então metade é hidroeletricidade, metade nuclear. A França, que é o amarelo, é o nuclear. A Finlândia são hidrelétrica, o amarelo, que é o nuclear, tem a questão da geotermia, que lá é importante, e tem um pouco de turfa, então é um diferenciado. E a Noruega é hidrelétrico direto. Então, nós vemos que, via de regra, os países que conseguiram ter um nível de renda per capita maior e ainda manter o nível de emissão por quilowatt-hora baixo, via de regra, foram para o nuclear ou foram para a hidrelétrica. Eu acho que a hidrelétrica ainda é para os países que têm um melhor caminho no momento. É claro que alguns países, como a França, já usaram todas as suas hidrelétricas, não tem alternativa. Mas países que ainda têm potencial, não parece adequado deixar de utilizá-lo, em pró do próprio meio ambiente. Então, a pergunta que eu vou tentar responder ao longo dessa apresentação é: o Brasil tem condição de se desenvolver mantendo essa matriz limpa, continuando a ser um exemplo para o mundo? Primeiro, qual é a visão de futuro que nós estamos trabalhando? É o Brasil crescendo a um ritmo superior ao resto do mundo, nos próximos 10 anos, um ritmo de 5% ao ano, o que é uma reversão quanto ao que aconteceu nas últimas décadas. Para poder atender essa meta, o Brasil vai ter que crescer o consumo de energia de 4,7% ao ano, ou seja, saímos de 441 terawatt-hora hoje para 659 terawatt-horas em 2020. Aí a grande questão é o seguinte: bom, mas será que apenas a oferta de energia nos permite atender, aumento da oferta de energia nos permite atender essa taxa de crescimento? Não. Ações pelo lado da demanda também são importantes. Primeiro, a questão da autoprodução. A autoprodução, essa parte da autoprodução clássica, é o fato de você, industrial, que aproveitar a sua geração de calor para produzir também energia elétrica. Então, você usa os gases da siderúrgica para cogerar energia, isso é uma geração mais eficiente, gera energia elétrica e joga na rede, aproveitar na indústria de papel celulose o licor negro para gerar energia elétrica, aproveitar na indústria sucroalcooleira o vapor para gerar energia elétrica, e isso tem crescido muito no Brasil. A autoprodução tem crescido muito e vai continuar crescendo. A outra medida importante é realmente o aumento da eficiência no uso da energia, tanto no sentido de você usar equipamentos mais eficientes, como também você mudar modos de consumo, né? Evitando que a luz fique acesa de maneira desnecessária, etc. Olha, nesse sentido, nós consideramos nos próximos 10 anos uma economia de 34 terawatt-hora, o que equivale a deixar de colocar no plano uma oferta de 7.000 megawatts, que é o equivalente à usina de Santo Antônio e Geral juntas. Então, foi considerada eficiência energética. É possível considerar mais? Eu tomaria cuidado, porque tem limite. E por que tem limite? E aí é importante a gente entender a nossa realidade. O consumo per capita do Brasil ainda é muito baixo. Para se ter uma ideia, cada brasileiro consome pouco mais de 2.000 kWh por habitante ano, enquanto cada americano 14.000. Ou seja, cada brasileiro consome, em média, 7 vezes menos que cada americano. É claro que os Estados Unidos, a sociedade americana, é uma sociedade perdulária. A gente não precisa, talvez, chegar a esse nível de consumo, mas, para se desenvolver. Mas, sem dúvida alguma, é muito difícil imaginar que, num país que está diminuindo as desigualdades
de renda, que está aumentando, tirando milhões e milhões de pessoas da pobreza, não haverá aumento do consumo de energia per capita. É muito difícil de imaginar que nós podemos pedir a essas pessoas que estão saindo da pobreza agora, não compre a sua geladeira, não compre a sua televisão, porque nós temos que economizar energia. Eles têm o direito também de ter acesso a esses bens de consumo. É claro que vão usar uma geladeira mais eficiente, vão usar um televisor mais eficiente, mas, mesmo usando o equipamento mais eficiente, o aumento precisará mais energia. Então, nos próximos 10 anos, mesmo com essas ações, nós vamos dobrar o consumo per capita. É claro que dobrar o consumo per capita ainda nos deixará muito distante dos Estados Unidos. E mais, não só muito distante dos Estados Unidos. Ao dobrarmos o nosso consumo per capita, nós chegaremos a um nível muito próximo ao que é o Chile e a Argentina hoje, e não daqui a 10 anos. Então, é claro, sim, fazer tudo para aumentar a eficiência energética, mas não nos iludíamos que, sem aumento da oferta de energia, será possível desenvolver esse país. E nós temos condição de termos fontes que sejam as mais limpas possíveis? Temos. A primeira é a energia hidráulica. O Brasil tem o terceiro maior potencial hidráulico do mundo. Qualquer país do mundo gostaria de ter esse recurso que o Brasil tem hoje. E, o que é mais importante, nós utilizamos apenas 1/3 do potencial que nós temos. 2/3 não foram utilizados. Então, se você pega a França, é claro que a França está no nuclear, mas a França já utilizou 100% do seu potencial hidráulico. Ela não tem mais escolha. Você pega a Alemanha já usou 83%. 83% é tudo, porque o resto só não está usando o que, eventualmente, realmente não tem jeito mesmo de usar. Né? Então, é claro, você tem que ir para o nuclear, eólica para complementar, mas você não tem muita escolha. China, que em 2005 só tinha usado 22%, já chegou a 35% e planeja, em 2020, utilizar quase 60% do seu potencial, se igualando aos Estados Unidos. Nós usamos 33%. E é claro que a energia hidrelétrica pode muito contribuir para o nosso suprimento de energia. Agora, qual é o problema? A questão é que 60% do potencial que nós temos que apresentar está no bioma amazônico. E é claro, o bioma amazônico é um bioma que tem uma riqueza enorme, que é a nossa riqueza da biodiversidade, das nossas florestas, dos nossos recursos naturais, e que nós também devemos preservar. Então, nós temos ali um dilema. Nós temos a nossa grande fronteira hidráulica, hidrelétrica, está numa região que nós temos uma grande riqueza que nós devemos preservar. E aí nós vamos ter 2 grupos. Terão alguns grupos que digam, bom, o único jeito de preservar a Amazônia é não aproveitando o potencial hidrelétrico. Eu não faço parte desse grupo. Eu acredito que é possível aproveitar parte, não todo, desse potencial e preservar a Amazônia e preservar o meio ambiente. Não são objetivos incompatíveis. Essas áreas verdes escuras são as unidades de conservação. As áreas lilás, não sei essa cor, são as áreas indígenas. Os demais são áreas rios, áreas de cidades, matas, etc. E a área, nós estamos falando que cerca de 50%, portanto, da Amazônia são terras indígenas e na unidade de conservação. As usinas hidrelétricas que estão existentes e planejadas para os próximos 10 anos equivalem a menos de 1% da área da Amazônia. E mesmo essas usinas, elas podem ser feitas com mecanismo de preservação ambiental, se forem tomados os cuidados como são adequados. Então, nos próximos 10 anos, nós estamos planejando
expandir 32 mil megawatts. O amarelo é o que já foi contratado nos leilões realizados, que vai entrar até 2019. Então, está aí Geral, Santo Antônio, Belo Monte, Telespires, etc. E o azul é o que falta ser contratado. Tão interessante. Do que está planejado para os próximos 10 anos, 74% já foi contratado e já está em processo de início de construção, está em construção, em processo de nível de construção, que é uma coisa que traz uma tranquilidade muito grande para nós. A segunda fonte que o Brasil tem condição de usar e que vai usar é a energia da cana. A tendência é haver um crescimento muito grande da produção de etanol, porque você tem um crescimento muito grande da produção de veículos, né? Nós vamos aumentar muito, o número de veículos por habitante é muito baixo ainda no Brasil, nós devemos sair dos 30, a nova previsão que eu estou fazendo, a gente chegar, que a IPE está fazendo, é de sair, não ser mais 50 milhões, mas ser 53 milhões de veículos em 2020. Grande parte desses veículos são carros flex fuel. Hoje, 50% já são carros flex fuel e quase 80% serão carros flex fuel. E carro flex fuel é aquele que o consumidor escolhe botar etanol ou não. E, com isso, há um estímulo ao aumento do consumo de etanol, deve aumentar muito a produção de etanol, e aumentando a produção de etanol, aumenta também a produção de bagaço, e a produção de bagaço é interessante para gerar a bioeletricidade, a energia a partir da cana. Eu acho que tem um potencial grande, está apontado aí, e isso pode crescer ainda mais. Uma coisa interessante da bioeletricidade, o verde é a bioeletricidade. O que a gente nota? A safra da cana é de maio a novembro. E é de maio a novembro que os reservatórios, que a afluência hidráulica é menor. Ou seja, nós temos a safra da cana justamente no período que nós mais precisamos da energia elétrica gerada por ela, porque os reservatórios estão mais baixos. Existe uma complementação entre a energia hidrelétrica e a bioeletricidade. Essa é a expansão, considerando os leilões, né? Está havendo uma expansão importante. Nós temos, em 2005, apenas 1.700 megawatts instalados no Brasil. Em 2012, nós estamos falando 8.900, quer dizer, multiplicando, sei lá, 6 vezes, uma coisa assim, a quantidade, a capacidade instalada de usinas que geram energia a partir da cana. A terceira fonte importante que o Brasil pode contar é a energia eólica. O Brasil tem um potencial inventariado de 143 gigawatts, 143 mil megawatts. Lembrando que Itaipu tem 14 mil megawatts, ou seja, o equivalente a 10 usinas de Itaipu. Agora, esse potencial foi medido com torres a 50 metros de altura. Hoje, os aerogeradores já têm mais de 100 metros de altura. Portanto, esse potencial é maior. Talvez não 300. Esse 300 acho que está meio superestimado, mas eu diria, certamente é mais do que os 143. Quanto a mais, a gente já tem que fazer um trabalho mais detalhado para saber, mas é um potencial grande. E o que é interessante, da mesma forma que a bioeletricidade, existe uma complementação entre a energia eólica e a energia da fluência natural dos nossos rios. Aqui é a fluência dos rios no norte, nordeste e sudeste. E ali a sazonalidade de 4 parques eólicos no Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Rio Grande do Sul. E o que nós vemos? É que quando os ventos sopram mais forte, é quando a afluência é pior. E outro fato importante é que os reservatórios eles são uma espécie de bateria da energia eólica. Isso é uma riqueza enorme que o Brasil tem que outros países não têm. Quando você está ventando, você estoca água nos reservatórios e, quando para de ventar, você usa essa água para gerar energia elétrica. Os países
que não têm hidrelétrica, o que eles fazem? Quando não está ventando, eles têm que acionar as termoelétricas, que são mais caras e mais poluentes. Então, o Brasil tem uma vantagem a mais, que é o reservatório das hidrelétricas. E o setor está tendo uma expansão fantástica. Hoje, nós tínhamos há pouco tempo menos de 1.000 megawatts, já teremos hoje 1.500, e vamos sair de 1.500 já contratado para 7.100 em 2014, ou seja, vamos aumentar em torno de 5 vezes a nossa capacidade com o que já foi contratado de energia eólica nos próximos anos. E mais, o preço, uma queda bastante grande do preço. O Proinfa, que foi a instalação do processo de energia eólica, que é um tipo de tarifa chamado FIDIM, que é uma tarifa incentivada, nós contratamos energia a R$ 306 o megawatt-hora, se trazida ao valor de hoje. E os últimos leilões deram R$ 102, R$ 106 o megawatt-hora. Ou seja, graças aos leilões, graças a uma série de fatores, o preço caiu por 3 em menos de 5 anos. Eu fiz uma simulação, isso claro, são hipóteses, tá? Eu peguei o seguinte, fiz uma simulação, supondo que todos os países que estão aqui tivessem o mesmo comportamento de 2011, e supondo que o Brasil já contratou de energia eólica, eu estou fazendo uma projeção que o Brasil sairá, ano que vem, do 20º lugar e estará entre os top 10 em termos de capacidade instalada, ou muito próximo aos top 10 no final do ano que vem. Nós vamos ver um salto muito grande do Brasil. E também em termos de incremento, né? A Alemanha colocou, ano passado, 2.000 gigawatts, 2.000 megawatts, o Brasil estará colocando, 2012, 2013, 2014, cerca de 2.000 gigawatts. Então, em termos de incremento, o Brasil também sairá aí para os 5, provavelmente, países que estarão instalando mais eólica no mundo. São mudanças bastante significativas. E o que está vindo junto com essa expansão? Estão vindo as empresas de equipamentos. Nós tínhamos, no Brasil, quando começou o Proinfa, apenas uma empresa de equipamentos, uma empresa montadora de aerogeradores, que era a Voben. Hoje nós já temos 8, e ano que vem nós teremos 9, totalizando 4.400 megawatts de capacidade de geração de equipamentos, muito mais do que nós temos condição de instalar no Brasil, o que significa que nós estaremos exportando parte desses aerogeradores. É uma evolução enorme. Nós estamos aí falando, tínhamos a Voben, IMPSA, WEG, Mitoy, Gamesa, Vestas, Alstom, Suzlon, Furlanda, GE, e várias outras de estudo, Siemens, Guardian da China, Sinovel da China, Goldwind e Acciona. Então, o Brasil entrou na atenção mundial das indústrias, dada a relevância do que está acontecendo no país. A última é a energia solar, e o Brasil tem um potencial, tem uma irradiação muito grande. A radiação no Brasil, a média anual, é mais ou menos o dobro da Alemanha, França e Espanha. A energia solar tem uma característica diferente da biomassa, da hidráulica e da eólica, é que a variação intraanual é muito menor do que aquelas. Você tem aqui está meio amplificado, porque o gráfico está meio, a escala é grande, mas se botasse uma escala menor, vocês vão ver, é quase plano em relação ao comportamento sazonal das outras fontes. E isso é interessante. Outras vantagens da energia solar no Brasil, bom, uma é o alto índice de insolação, que a gente já viu, essa vasta variabilidade interanual que a gente acabou de vendo. É claro que você pode estar mais próximo da carga e, portanto, reduzindo as perdas de distribuição. O Brasil tem reservas de quartos de qualidade. O Brasil tem um parque industrial de processamento de silício
ao grau metalúrgico, que também permite que a gente venha a ser um produtor importante de células no futuro. As ações e andamentos do Brasil. Você tem, o Nelson provavelmente vai falar, tem o P&D estratégico da ANEEL, vou deixar porque ele vai falar, não vou falar, tem a audiência pública do Net Metering, que eu vou deixar também, ele vai falar, tem os estádios solares que estão com coisa da Copa, estão acontecendo, tem um grupo setorial fotovoltaico instituído pela BINE trabalhando, a ABRAD também está trabalhando nesse sentido, e nós da EPE estamos finalizando um estudo para encaminhar para o MME para como fomentar essa fonte no Brasil. Um pouquinho sobre o nosso estudo, que a EPE está fazendo, nós estamos olhando tanto a geração distribuída quanto a centralizada, e estamos vendo os custos, e simulando o custo dessa geração e como torná-las mais competitivas. Na geração distribuída, já antecipando, a gente vai ver que, como existem alguns lugares do Brasil, umas áreas de concessão, que o valor da tarifa é bastante elevado, que a insolação é boa, em algumas áreas a energia fotovoltaica já é competitiva e o programa da ANEEL Net Metering vai já estimular a entrada. E nós estamos, nesse documento, propondo uma série de medidas que poderia o governo adotar para tornar essa área de viabilidade maior. Então, hoje, pelos nossos cálculos, ainda é uma área pequena, mas com algumas medidas de incentivos adicionais, nós poderíamos aumentar essa proporção. Na área da geração centralizada, não é competitiva, tá? Mesmo o preço tendo caído, não é competitivo. Então, o que nós fazemos, vamos apresentar algumas simulações para o governo de medidas que poderiam, talvez, baixar um pouco o valor, o diferencial dessa fonte para as demais. Bom, então, em conclusão dessa parte, eu vou depois finalizar, parece, com mais um ponto, a geração distribuída já está próxima da condição de viabilidade econômica, em algumas regiões do Brasil são factíveis, outras não, e a gente, com alguns arranjos financeiros, fiscais, etc., a gente pode aumentar isso, e é o estudo que a EPE está preparando para levar ao governo. Na geração centralizada, não é competitiva, e aí tem uma decisão de política, se quer ou não, quer dizer, se botasse num leilão com outras fontes, ela não entra, teria que saber se quer ter uma contratação uma pequena, só para criar uma massa crítica, ou não, é uma discussão que a gente vai ter ao nível do governo também. Então, respondendo à nossa pergunta inicial que a gente colocamos, o Brasil tem condição de crescer mantendo a sua matriz limpa? A resposta é sim. O Brasil pode se desenvolver mantendo, continuando a ser um exemplo para o mundo, justamente por conta das fontes que a gente já viu. E a nossa projeção é essa. Em termos de geração, né, 83% da geração hoje é renovável, principalmente graças à hidrelétrica. E, pelos nossos planos, em 2020, 83% continuarão sendo renováveis, com uma pequena mudança. A hídrica vai cair de 75% para 67%, ainda vai ser dominante, e as fontes ditas renováveis alternativas, elas devem dobrar de participação, saindo de 8% para 16%. Então, o percentual continua 83%, com uma mudança relativa. Agora, chamando a atenção, a hídrica está perdendo espaço em termos relativos, mas não significa, mas com uma quantidade, em termos absolutos, significa ainda uma expansão bastante expressiva. É claro que, como ela é muito grande, em termos de taxa de crescimento, uma taxa de crescimento menor. Eu estou caminhando para o final. Em termos de oferta interna total de energia, né, não apenas elétrica, o Brasil vai crescer o suprimento de 72%, com algumas mudanças, né, um crescimento do gás natural bastante expressivo e o crescimento da cana. Para concluir, portanto, nós hoje temos uma situação de 45% de energia renovável, chegaremos em 2020 conseguindo manter esse alto nível de renováveis, lembrando que o mundo
tem apenas 18% de renováveis. Então, podemos nos desenvolver continuando com esse alto nível de participações de renováveis e baixas emissões. Muito obrigado. Agradecemos ao Maurício aí pela sua brilhante explanação e vamos pedir ao Nelson Hubner que possa fazer a sua apresentação. O Nelson é engenheiro elétrico, eletricista, né? Elétrico é o que toma choque, né, Nelson? Vou descobrir isso agora. Engenheiro elétrico é o que coloca o dedo na tomada e o cabelo fica em pé. Eletricista é o que atua no setor, né? Ele é engenheiro eletricista pela Universidade Federal Fluminense, começou a carreira na Companhia Energética de Brasília, onde chegou a diretor de distribuição. No Ministério de Minas e Energia, integrou a equipe de transição do presidente Lula e foi chefe de gabinete da ministra Dilma, participou da reestruturação do Ministério, da criação do novo modelo setorial e dos programas Luz para Todos, foi secretário executivo e ministro interino do Ministério de Minas e Energia e é o diretor-geral da ANEEL desde março de 2009. Com a palavra, o Nelson Hubner. Bom dia a todos, ex-governador Givaldo, uma honra estar aqui com vocês aqui. Luiz Fernando, que a gente já tem tido uma parceria grande, começamos nossa parceria até antes de efetivarmos o nosso convênio, que vai ser feito aqui hoje, e todos os amigos, colegas aí desse estado que, no fundo, eu cresci, né? E na minha infância eu tinha um certo assim, conflito de identidade, porque eu olhava no mapa o local que eu nasci e tinha lá um tracejadozinho que eu não sabia se era no Espírito Santo ou Minas Gerais, eu nasci, que chamava, tinha lá, zona litigiosa. Então, a gente tinha ainda esse conflito de identidade, mas eu acho que é bom porque a gente sente muita vontade em casa aqui, já que eu nasci muito perto daqui e sempre vivi muito, né, toda essa região aqui. Bom, como eu sabia que o Tomasquinha está presente aqui, a gente fez uma separação aqui, de forma que todo esse aspecto que já colocou, dessa visão geral do planejamento do país, a gente trabalha absolutamente, né, afinado e há muito tempo a gente tem trabalhado junto e não temos qualquer discordância. A gente vai até só enfocar alguns aspectos, vamos entrar mais também num aspecto então mais regulatório, de uma questão assim mais prática, de umas alternativas que a gente está tendo de efetivação de algumas políticas dessas, em especial de questão de geração distribuída e as alternativas que são boas para o Brasil, acho que são excelentes para o Estado, que é uma nova oportunidade que surge nesse momento que a gente está vivendo aqui, né? Primeiro, que essa questão mais geral, né, que o Tomasquim já colocou aqui, ou seja, a base da expansão do nosso parque de geração vai continuar sendo por muito tempo, a gente espera isso pensando no nosso país, realmente vai continuar sendo em cima de uma participação maior das hidrelétricas, em especial no que a gente chama dos nossos leilões de A-5. Né? No Brasil, hoje, quando o Tomasquim coloca ali que 74% da energia que nós vamos precisar até 2020 já está contratada, é porque a gente tem uma política hoje no Brasil, né, a partir do susto que o país levou, né, com o apagão lá de 2001, aí, houve toda essa reformulação desse modelo do setor elétrico brasileiro, que exige que as empresas, né, que atendem todos esses mercados contratem essa energia com antecedência, né, de 5 anos, que é muito focado, a gente tenta focar em cima da prestação de hidrelétricas, embora tenha uma dificuldade grande, que eu acho que é um debate que a gente tem que fazer com a sociedade, de entender, né, esse papel da eletricidade, a importância dela, ou seja, é impossível a gente entender aquilo que ele colocou na palestra dele, que é uma necessidade da população brasileira, que vai aumentar o seu consumo per capita, querendo ou não, ou seja, é uma boa parte da nossa população que não tinha acesso a nada. A gente começou em 2003, a gente tinha uma expectativa de atender em torno de mais de 10 milhões de pessoas, com o programa Luz para Todos, quando a gente começou lá no governo lá. Nós já atendemos muito mais do que isso, e cada vez que a gente aumenta, também aumenta a demanda nas áreas rurais do Brasil, pessoas que estão voltando para lá e estão iniciando um consumo de energia. Os nossos centros urbanos todos,
Quer dizer, está vendo é a população, quer dizer, está havendo uma distribuição maior de renda e está crescendo esse consumo de energia. Então, vai crescer, e mostrou ali a posição do país em termos de consumo de energia, e isso é bom para a gente focar também todo esse debate, né, como ele coloca ali. Está previsto no planejamento a eficiência energética? Está previsto. Mas jamais a gente pode imaginar que no Brasil vai ter o mesmo resultado que tem uma política de eficiência energética nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país desenvolvido. E quando a gente está colocando lá, está falando de países que têm um consumo que é 7 vezes o nosso. Então, você tem um espaço para reduzir realmente o consumo per capita imenso, com ações simples de eficiência energética. Agora, estamos falando no Brasil, de um país que o consumo per capita é baixíssimo. O nosso nível de consumo é muito baixo, que vai, na verdade, crescer, mesmo com o uso racional e eficiente da energia. E quando a gente fala, então, não, mas temos que atender o Brasil só com solar, eólica, com essas fontes alternativas, é impossível se fazer isso. E até para poder crescer essas fontes de energia, como solar e eólica, é fundamental que nós tenhamos no Brasil a usina hídrica e usina com reservatório, né? O Tomasquini fez um esquemático ali de uma torre eólica com reservatório. Por que isso? Porque a hidroeletricidade, a gente diz que hora que nós queremos gerar, né? Está um horário de pico no país, a gente bota mais usinas gerando no Brasil inteiro, tem um operador nacional que diz, não, agora gera nessa, diminui aqui, e coordenamos isso tudo nacionalmente. A usina eólica não adianta, né? A gente não vai controlar, não, agora para de ventar, agora começa a ventar, agora não tem jeito, a gente não tem como armazenar. A mesma coisa solar. Quer dizer, o grande esforço que você tem hoje de pesquisa no mundo, a Alemanha, que está fazendo um processo de transformação grande da utilização de solar, é como esticar o horário do sol, né? Como isso é meio complicado, então, o que eles fazem? Como é que cria algum sistema de armazenamento, de acumulação? Então, eles estudam bateria lá de cerâmica, de tudo, processos químicos que acumulam a energia que o sol coloca ali durante o dia, para poder esticar no início da noite, continuar usando essa energia dessa fonte alternativa. O Brasil tem uma bateria natural, né, que são os nossos reservatórios das nossas usinas hídricas. Então, a gente tem um espaço imenso ainda para colocar, por exemplo, as usinas eólicas, usinas solares, sem passar por um problema seríssimo que tem já alguns países. Tem alguns países europeus que já estão com em torno de 25% de sua matriz em cima de energia eólica. E tem sido um problema seríssimo nesses países, porque como eles não têm uma base hídrica como nós temos, não tem onde acumular isso. Então, na hora que está ventando, ótimo, todo mundo está consumindo. Agora, o que é que faz na hora que para de ventar? Então, você praticamente teria que botar uma usina térmica ao lado de uma torre lá de eólica, e na hora que parou de ventar, tem que ligar a térmica, porque não tem alternativa. E nós temos no Brasil. Então, por isso que a base, realmente, do nosso planejamento está muito centrada em cima da expansão hídrica, vai continuar sendo isso, e está colocado aí no nosso plano, aí, no planejamento nosso decenal, que é a EPE que prepara isso, encaminha para o Ministério, e que serve como definir as diretrizes que cada ano nós realizamos, os nossos leilões de energia que a ANEEL realiza para atender todo esse mercado. Agora, a gente tem tido uma série de incentivos que nos interessam todas as fontes alternativas, como o Tomasquini já explorou aí, a biomassa, que é uma riqueza natural, também uma ótima energia, absolutamente complementar à eletricidade, que é importante para o país. Então, a gente tem buscado uma série de incentivos. Criamos desde descontos, né, que a gente chama, né, tarifa de uso, né, o uso fio, né, tarifa de distribuição e de transmissão. Criamos uma figura que, para nós, na agência, dá um trabalho louco, que é a tal das ICGs. O que é isso? São as instalações que a gente diz compartilhada, uma espécie de uma linha dedicada que a gente fez para propiciar a condição de entrar essas fontes alternativas, em especial eólica e biomassa. Eles falam que dá um trabalho louco, porque, normalmente, é o seguinte, primeiro a gente tem que realizar o leilão, por exemplo, quando faz um leilão que a gente chama com 3 anos de antecedência, que entra muita eólica, o pessoal cadastra todas as usinas lá na EPE. Então, lá tem lá um volume imenso, tem lá muitos 1000 megawatts de usina, tem, né, milhares até de parques para tudo quanto é lado no país, é cadastrado lá. A gente não tem a menor ideia de quem vai ganhar no leilão, quando a gente contrata lá. E aí, depois que faz o leilão, assim, então a gente tem algumas alternativas, como é que vão ligar essas usinas. Porque quando é uma usina grande, quando a gente estuda Belo Monte, Madeira e tudo, a gente sabe, ali não tem jeito, a usina é naquele ponto. Então, a gente já faz todo o estudo de transmissão de energia, de tudo,
e nós fazemos leilões com antecedência para interligar isso. Nessas fontes, não. Então, nós criamos essa figura aqui. Primeiro faz o leilão. Aí ganhou lá um conjunto imenso de parques, de eólicos e tudo. Aí temos que interligar esse sistema brasileiro. Aí nós criamos essa figura. Aí nós temos que, aí, rapidamente, a EPE tem que lá fazer os estudos lá de transmissão, otimização, e temos que fazer um estudo para contratar essas linhas de transmissão para interligar esses parques. E é difícil concatenar esses cronogramas, toda a realização das usinas com essas linhas de transmissão, e isso tem sido uma dor de cabeça permanente para a gente, mas como é bom isso para o país, nós vamos sofrendo um pouco aí com os cronogramas, temos que fazer, porque isso é um grande ganho para o país. Temos contratação de geração distribuída, temos uma série de alternativas que a gente tem, que permite contratação direta pelas empresas distribuidoras, contratação por grandes clientes, né? Temos isenção na aplicação, quer dizer, em pesquisa e desenvolvimento, que é uma parte da tarifa nossa, que toda empresa, todo mundo tem que aplicar. Quando você coloca nessas fontes, você não precisa de colocar isso aí. Temos, por exemplo, nas áreas de sistema isolado, que a gente chama, ou seja, boa parte do investimento, a gente paga com recurso da própria CCC, que é também um encargo setorial que a gente tem no Brasil para subsidiar a tarifa de energia nas regiões isoladas do norte do país, mas que lá, com a gente incentiva, que é você botar uma fonte dessa qualquer alternativa, você pode colocar até 75% do valor do investimento pode ser coberto com recursos da CCC, porque nos interessa substituir as fontes térmicas muito mais caras e poluentes que a gente tem no norte do Brasil. Agora, a ANEEL começou a trabalhar, quer dizer, dentro do limite de competência que nos cabe, o Tomasquim falou até de levar algumas propostas adicionais para o próprio Ministério de incentivo dessas de geração distribuída, que a gente chama de micro e mini geração. E aí, como está no campo de regulação, a ANEEL começou a trabalhar nessa experiência. O Tomasquim está falando da audiência pública, na verdade, hoje nós já regulamentamos já fizemos uma resolução, que eu vou trabalhar, inclusive, mais em cima dela, que foi uma resolução que é interessante, como nós colocamos isso em audiência pública, e daria uma alternativa, principalmente para a inserção, por exemplo, da fonte solar, quer dizer, com a geração aí totalmente distribuída nas residências, nos comércios, nas pequenas indústrias e tudo. Só da gente colocar isso em audiência pública, eu recebi, por exemplo, lá na ANEEL, representantes, presidente mundial da Sharp, presidente mundial da Sunedis, que é uma grande empresa que constrói painéis fotovoltaicos de geração de energia. Todas as grandes empresas já começaram a se voltar para o Brasil, querendo vir instalar suas indústrias aqui no país, porque a gente não tem praticamente indústria nenhuma de células fotovoltaicas. E isso é importantíssimo para a gente. E a gente está fazendo isso um pouco diferente, quer dizer, esse regulamento nosso é muito diferente até do que se fez na Europa. Por exemplo, na Alemanha fez muito isso, na Espanha fez muito isso, que lá se criou o que a gente chama de uma tarifa feed-in, quer dizer, que é uma tarifa de entrada dessas fontes e que as empresas distribuidoras todas são obrigadas a comprar energia. Se você coloca um monte de placa fotovoltaica na sua casa, se você gera mais do que você consome, você vende para a empresa em um custo muito mais elevado do que o valor que você compra. Como a realidade do país nosso seria inviável você colocar isso aí, que seria um custo muito elevado, uma tarifa nossa, que a gente já reclama que é elevada a tarifa, e isso aumentaria mais ainda, isso não teria espaço para o país. Então, o que a gente procurou regulamentar? Fazer um sistema de regulamentação em que eu privilegiaria, quer dizer, ou seja, primeiro, que se for com pequenas potências, instalações residenciais, comerciais, mas só por seu consumo próprio, ou seja, que vai muito mais numa linha da eficiência energética, diminuir mesmo o seu consumo, seria sempre muito menos exigência, e à medida que vai crescendo isso, ou seja, primeiro também, com a medição também simplificada, e procedimentos também de conexão da rede sempre rápidos e eficientes, né? Então, isso, nessa regulação nossa, permite o que a gente chamou primeiro, gerações menores do que 1 megawatts, quer dizer, são 1.000 kW, quer dizer, para uma residência, para uma casa é muita coisa, mas para um grande comércio ou indústria não é muito significativo. Mas qualquer tipo de geração, que a gente chama de cogeração, que a gente tem muito usada em shoppings e tudo, até pequenas gerações hídricas, né, que são unidades de micro centrais hidrelétricas que a gente tem em sítios, fazendas, em áreas rurais, é muito comum, e nessa região aqui que tem cheio de montanhas de tudo e rios, permite uma utilização fácil dessa fonte, biomassa de todas elas, eólica. No Brasil a gente ainda não tem esse evento, mas daqui a pouquinho vocês vão ver que vão estar chegando aqui.
são instalações individuais mesmo. Nós vamos botar na residência nossa um postezinho lá, e eu já tenho hoje desenvolvido uns muito estilizados, bonitos eles, e que vai permitir, na sua casa, você botar uma geração eólica também lá. Mas eu acho que o grande espaço que vai ter aqui é para solar, né? Que é a energia solar, porque essa já tem uma tecnologia desenvolvida, tudo, embora ainda com preços não muito competitivos para instalações de centrais, né, de geração solar, como o Tomasquim colocou, mas que para a residência já se torna hoje bastante eficiente. Então, para esse conjunto que atesta a potência, é o que a gente chama do net metering, que, na verdade, o que é? É um medidor que mede energia para os dois lados, ou seja, que permite você, tanto que na hora que está comprando energia distribuidora, está entrando para a sua casa, ele mede um sentido, mas se por acaso você tem uma célula fotovoltaica na sua casa, você gera energia mais do que está consumindo, você pode injetar isso na rede, e esse consumidor, quer dizer, faz uma medição líquida, né? Ele abate do seu consumo. E essa regulamentação que a ANEEL fez está muito em cima disso aqui. E também criamos um incentivo para a fonte solar, que a legislação permite que a ANEEL defina nível de desconto nessas tarifas de uso para as diversas fontes, quer dizer, a lei nos amarra que tem que ser pelo menos 50% para essas fontes alternativas, mas que pode chegar até 100%. A ANEEL definiu um limite diferenciado para solar, que é 80% de energia, mas também limitado isso no tempo, porque isso não pode ficar a vida inteira, isso aí, né? Então, para essa microgeração, primeiro, o que a gente está fazendo? Para esse sistema aqui, que a gente chama de adesão por opção, né? O consumidor pode escolher e querer instalar isso aí. No primeiro momento, ele que vai comprar esse próprio medidor dele, vai colocar na casa dele para permitir colocar essa geração. E é um sistema totalmente simplificado, não tem nenhum contrato para uso, que a gente chama aqui, que qualquer um gerador de energia tem que fazer um contrato para usar o sistema de distribuição e transmissão, não tem nada disso. Ele é um consumidor de energia, ele vai usar uma geração, na verdade, é um processo de eficiência energética mesmo. Então, não tem contrato de nada. E a gente definiu, até porque a gente está começando isso aí, vai ter um tempo de adaptação para as empresas distribuidoras, no caso da Excelsa aqui, tudo, para se prepararem para adaptar e preparar seu sistema, analisar como é que comercialmente vai trabalhar isso, para permitir trabalhar com uma conexão dessa. E como é que é isso? Ou seja, lá na sua casa você vai poder colocar lá, por exemplo, uma célula fotovoltaica, e aí vai botar um medidor especial aqui, que o tempo todo ele vai medir, né, toda a energia que você está consumindo da rede aí, e nos momentos, né, chega de madrugada lá, quer dizer, de madrugada, durante o dia aí, que o seu consumo numa residência durante o dia, ele é bem mais baixo. Numa residência, geralmente, o horário de ponta está ali no início da noite, quando todo mundo volta para casa, vai lá tomar seu banho, é chuveiro e tudo mais, mas é um horário que você consome mais. Então, você está consumindo, você vai lá, está sendo medido isso. No momento, durante o dia, que você está lá com a radiação solar mais forte, está gerando energia, que você não está consumindo isso, você vai injetar isso na rede e vai abater. Ou seja, essa conta de energia que você vai pagar é um valor, quer dizer, é a diferença daquilo que você está consumindo, daquilo que você gerou em excesso e está injetando na rede. Agora, compensa isso para o consumidor? Quer dizer, como eu disse, na Europa se colocou-se pagando. Por que a Alemanha fez isso? Porque a Alemanha não tem mais fonte de energia, ou seja, ela tem exigências da Comunidade Europeia de redução de nível de emissão, lá é tudo em cima de térmicas. Hoje a alternativa que eles têm é gás natural importado da Rússia. O país, por exemplo, decidiu tirar toda a nuclear do país, está substituindo por essas fontes. Então, assim, qualquer valor que eles pagarem para um consumidor colocar uma célula fotovoltaica na sua casa é vantagem para o país. Essa não é a realidade brasileira. A realidade brasileira hoje, nós ainda temos fontes alternativas, temos nossas fontes hídricas com preços mais baixos, e o nosso poder de compra do consumidor brasileiro, ou seja, a nossa renda é muito mais baixa, nós temos que reduzir esse custo. Então, e compensa isso. Agora, quando a gente olha o preço da energia no Brasil, o preço final no consumidor comercial, residencial, ou seja, toda essa cadeia que a gente tem, e até de imposto, que a gente reclama, mas o imposto é alto na conta de energia, é alto mesmo. Tem um monte de encargo na conta de energia, tem um monte de encargo na conta de energia. Agora, é difícil chegar aqui para o governo do Estado, aqui, não, reduz o ICMS aí e tudo mais. É uma briga, né? Porque o Estado precisa desenvolver. Tem uma série de demandas, né, que o
que os governos têm, que tem que atender, de segurança, de saúde, tudo quanto é coisa, e fica naquele negócio. Bom, tá bom, eu reduzo aqui o imposto aqui, eu ganho daqui, mas perco daqui, então essa é a dificuldade. O fato é que nós temos essas necessidades todas. E uma série de encargos que a gente tem também na conta de energia, eles também vão para subsidiar outros programas que a gente tem. Então, com isso, o preço da energia final hoje, quer dizer, se você botar uma célula fotovoltaica na sua casa, principalmente trazendo essas indústrias do país, ela vai ser absolutamente competitiva. Com certeza já tem células hoje que vão oferecer energia muito mais barato que a gente está pagando no consumidor final. Então, vai compensar muito para o consumidor, a gente acha que vai crescer muito esse mercado, né? Então, sempre o consumidor vai... Aí isso é mais um detalhe, que a gente paga aquele custo de disponibilidade, ou se for um consumidor do grupo A, que a gente chama, que é um pequeno comércio, uma indústria, ele vai pagar essa demanda contratada dele. E vai permitir, inclusive, se em um determinado mês você exportou mais energia, por exemplo, você está de férias, você está consumindo pouco na sua casa, está quase tudo sem usar lá, e sua célula está lá, está gerando. E se você, então, no mês, você ficar superavitário, ou seja, você entregou mais energia para a concessionária do que você recebeu, você vai poder compensar isso aí, tem até em 3 anos, ou seja, vai poder compensar isso aí, você vai ficar reduzindo do valor da sua conta de energia aí ao longo do tempo aí. Esse é o que a gente regulamentou. Agora, para isso, quer dizer, isso vai acontecer, no início você vai colocar o consumidor vai comprar o seu medidor, mas daqui a pouco, acho que o mundo inteiro, isso aqui vai estar instalando o que a gente chama aí de smart grid. O que é isso? Vai ser uma revolução em termos do uso de energia no mundo, que o consumidor de energia vai ficar muito mais senhor e dono do seu uso aí, vai começar com esses medidores especiais, semelhante a esse que a gente vai ter que colocar para essa geração, e que no mundo inteiro isso já está começando a acontecer, né? Quer dizer, no mundo, nos países mais desenvolvidos, os grandes motivadores estão muito em cima de redução de CO2, redução de consumo mesmo de energia, pois você viu a diferença que tem do consumo per capita dos países mais desenvolvidos para o Brasil é imensa, então o enfoque deles está muito aqui em redução de custos operacionais. No Brasil, faltou colocar isso aqui também, o nosso enfoque vai, com certeza, é diferenciado, cada país tem diferença. O nosso vai ter também uma redução de custos operacionais, a gente vai ter nas empresas, mas a gente está focando muito, ou seja, na melhoria da qualidade do serviço, da qualidade da energia que é entregue, que você vai poder melhorar muito com esses sistemas, que na hora que a gente tem um medidor desse, o que é? São medidores eletrônicos com possibilidade de comunicação, que hoje, por exemplo, a gente está muito atrasado ainda no setor de energia, né? Ou seja, quando falta energia na sua casa, você ainda tem que ir lá ligar lá para Celso, estou sem energia aqui em casa, né? Aí, rapidamente, lá está um centro de operação que você começa a identificar lá, se tem muita gente ligando da região, ela manda um carro lá que vai percorrer para descobrir onde está o problema, para consertar aquilo lá, restabelecer a energia. Ou seja, acho que no futuro bem próximo a gente vamos deixar de fazer isso. Ou seja, na hora que faltar energia em qualquer lugar, imediatamente a concessionária vai estar sabendo, ela vai receber esse comunicado, já ver tudo que está desligado, vamos poder ter condições de colocar umas chaves no seu sistema que já tenta isolar lá onde está o problema, que já permite estar todo mundo ligado. Ou seja, isso vai permitir a gente dar um salto muito grande de qualidade da qualidade. E redução de perdas de energia, que ainda é um fenômeno brasileiro. A gente perde, em perdas comerciais, em especial no Brasil, um volume imenso de energia que a gente vai conseguir otimizar com esses sistemas, né? Ou seja, então, o país realmente vai buscar suas soluções com o enfoque que a gente quer. E a gente vê as particularidades no Brasil, que a gente trabalha, por exemplo, em termos de qualidade, ou seja, está muito associado com o desenvolvimento das regiões, né? Esse DEC que é a duração média, né? Que é onde falta energia. Então, as piores regiões são onde? Está lá no norte do país, nas regiões, tem algumas regiões isoladas, inclusive no sul também, mas, ou seja, está muito associado, então, com a qualidade do serviço e perdas também, né? Opa, passei uma a mais aqui. E perdas que a gente chama de perdas comerciais, que é as perdas não técnicas, que também tem região norte, é um absurdo, mas tem regiões, o próprio Rio de Janeiro, que tem perdas absolutamente incompatíveis com um estado como o Rio de Janeiro, que a sociedade paga por isso, né? Uma energia que é consumida e que ninguém paga por ela, ou seja, na verdade, é repartido com quem não está pagando essa energia. Então, o que a gente está fazendo, então, para acelerar essa questão de solar no Brasil? Que uma coisa é a gente
criamos esse regulamento para permitir a instalação de solar na sua casa. Mas a gente tem feito alguns incentivos também. A ANEEL fez um projeto estratégico de pesquisa e desenvolvimento, nós fizemos uma chamada pública para pequenas unidades, que daí é geração de usina mesmo, centralizadas, para a gente criar a expertise no Brasil, ou seja, colocar a expertise nas nossas universidades, nos nossos cientistas, nos nossos centros de pesquisa. O que a gente faz isso? Isso é recurso que a gente arrecada tarifa de energia, que nos permite a gente pagar esses investimentos, ou seja, então as empresas de energia elétrica, todas no Brasil, elas são obrigadas a aplicar uma parcela da receita com a venda da energia em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, a ANEEL fez uma chamada pública, apareceram um volume imenso de projetos que vamos começar a desenvolver, implantar, experimentando isso no Brasil como um todo, de diversas alternativas de geração de energia solar, né? De fotovoltaica e de até outras alternativas. Então, isso a gente está em andamento na agência. E temos feito diversos projetos pilotos no Brasil. Acabou de ser inaugurado, por exemplo, na Bahia, no estado de Pituaçu, quer dizer, foi um projeto que foi feito também dentro do programa de eficiência energética, que é da mesma fonte de recursos que a gente tem lá pela empresa de energia lá da Bahia, e que está sendo uma base, que praticamente todos os estádios que estão sendo construídos para a Copa do Mundo já estão colocando isso. Essa experiência, por exemplo, antecipou, né? O Luiz Fernando esteve conosco em Brasília outro dia, na Embaixada da Itália. A Embaixada da Itália também fez uma experiência também que a gente usou como piloto, que ela cobriu praticamente todo o teto da embaixada com célula fotovoltaica e fez um acordo. A ANEEL autorizou, em especial, como autorizou nesse caso, que ainda não tínhamos o regulamento, agora já tem, qualquer um já pode fazer isso. E aqui nós fizemos o quê? Que lá, essa geração de energia, um estádio de energia, ele vai funcionar o quê? Só à noite não tem sol. Então, para que o estádio está fazendo isso? Então, não teria vantagem dele fazer isso. Mas o que é? Ele coloca essa geração e a gente permite o quê? Que na hora que ele não está consumindo energia, durante o dia ele está consumindo muito pouca energia lá no estádio, ele injeta isso na rede, e aí fizemos esse foi um acordo específico que a Secretaria lá de Desenvolvimento do Estado da Bahia, ela pode abater isso das contas de energia de todas as suas instalações, das instalações do governo do Estado lá. Então, foi uma forma que a gente fez para utilizar isso, está sendo uma experiência que está sendo replicada aí nos outros estados aí. Então, acabando. Só citar aqui agora, então, que a gente aproveitando realmente não só participar do evento aqui, mas nós vamos também assinar, então, o nosso convênio aí, que é uma parceria que a gente vai fazer com a Agência, né, de Energia do Espírito Santo, nossa ASP, estamos checando, é a última. E a ANEEL tem essa experiência. A ANEEL, como ela tem a obrigação de fazer todo um processo, não de regular a energia, mas também fiscalizar, né, a atuação de todos os agentes de energia no Brasil inteiro, seja de geração, de transmissão e distribuição de energia. E nós fazemos isso, por princípio, muito com convênios com a agência centralizada, porque o ideal é que tenha uma agência, por exemplo, no Estado, ela tem muito mais sensibilidade, está muito mais próximo dos consumidores, está muito mais próximo de tudo. E a ideia nossa, então, é sempre trabalhar com essas agências. Nós estamos passando por um processo de reformulando a forma como nós trabalhamos com as agências, para melhorar realmente esse trabalho, quer dizer, primeiro, dando mais autonomia também a essas agências todas, maior capacitação dessas agências e permitindo uma ação mais efetiva, porque antes a gente ficava com um processo que era muito complicado na relação com as agências estaduais. A gente já tem hoje, por exemplo, agências conveniadas, todos esses em azul escuro, aí, nesses estados aqui, nós já temos, que é a agência que já é uma extensão da ANEEL, né, que a ANEEL fica lá em Brasília, mas que já fazem todo esse processo todo de fiscalização, de tudo, nos estados, né, para a gente. Temos esses estados, então, agora que já estamos fazendo esses acordos de interesse, já vamos assinar aqui hoje com a Agência Espírito Santo, já fizemos com Tocantins, fizemos com o Acre, que a ideia é, à medida que tem condição, a gente estender isso para todo o país, né. Fizemos todo um processo de reformulação da forma que a gente atua, dando mais liberdade para as agências estaduais, ou seja, e focando muito mais, ou seja, que a gente quer resultado, que a gente tenha que essas agências trabalhem e seja, de fato, como tem que ser, uma presença da ANEEL, né, da Agência Nacional, que a gente tem a obrigação de fiscalizar todo mundo, mas quando a ASP está fazendo aqui, é a ANEEL que está junto, somos nós, e essa parceria, eu tenho certeza que vai crescer muito aqui com o Estado. Acho que é isso, queria agradecer muito a oportunidade e o convite do Schettino para a gente estar aqui, e é um prazer, estamos sempre às ordens lá na agência, e daqui a pouco também através da agência do Estado, que vai ser
a nossa extensão aqui, a nossa presença permanente aqui. Muito obrigado. Quero agradecer ao Nelson pela brilhante exposição, né, e aproveitar a fala dele sobre células fotovoltaicas para comunicar que o nosso governador Renato Casagrande tem insistido para que se trabalhe essas questões de energia alternativa no Estado. E dentro do programa de eficiência energética, a EDP, está o Augustinho aqui, é parceiro desse trabalho nos prédios públicos, aí, Palácio Anchieta, Palácio da Fonte Grande, a Casa do Governador e de outros trabalhos, né, que são coordenados pela ASP em parceria com a CEGE, tem a participação da CESAM, do IEMA, né, da EDP. Nós conseguimos agora com a EDP, em julho, né, Agostinho? Vamos iniciar a instalação das primeiras placas fotovoltaicas e um órgão, né, uma coisa oficial, que é a Casa da Praia da Costa. Então, este ano ainda, a Casa do Governador na Praia da Costa vai gerar energia elétrica com uma experiência piloto a partir do sol no estado do Espírito Santo. E o nosso governador tem pedido, a gente tem conversado aí com o Robério, com o Agostinho, para a gente tentar construir o nosso primeiro bairro solar, mas não só solar das 6.000 casas que vamos inaugurar, né, Givaldo, ao longo desse ano, de aquecimento, mas um bairro solar de geração de energia elétrica no Espírito Santo, se Deus quiser. Então, quero agradecer aqui as apresentações, pedir desculpa aí a questão das perguntas, mas serão respondidas, pedir a eles aí, né, quem colocou o e-mail, que em virtude da mudança do governador vir, a gente não vai poder, temos que começar o outro painel imediatamente. Então, queria agradecer aos palestrantes aqui e entregar um certificado a eles. E uma lembrança capixaba aqui também, né? Uma panelinha e o nosso querido bombom e uma muda também de palmeira real, que eles levem do Espírito Santo o nosso carinho, nosso agradecimento, mas a lembrança que gerar energia também precisa cuidar do meio ambiente. Obrigado. Nesse momento vai ser realizado um breve intervalo para um coffee break bem rápido, somente 10 minutos.